palestra. Como é de praxe, a gente abre para as perguntas agora, né? As pessoas que quiserem fazer perguntas, por favor, se inscrevam pelo chat. A pergunta pode ser feita abrindo o microfone, ou na sequência em que eu chamar, né? Ou digitando ali a pergunta. Temos um primeiro inscrito, o Felipe Costa Leiria, que eu esqueci de te apresentar. José Celso, ele é vice-presidente do CEAP, né? É possível que ali nas preliminares da palestra ele já tenha mencionado isso, mas se não mencionou, está mencionado agora. Felipe, com você a palavra. Obrigado, Josué. Saudação, Celso, pela tua exposição. Eu já fui repreendido aqui para não fazer palestra antes de pergunta, porque as perguntas às vezes têm um preâmbulo tão grande que vira uma outra palestra. Mas como a reforma administrativa tem várias facetas, eu vou ter que incorrer nesse risco. Mas qual é a minha pergunta, Celso? Assim, a gente tem acompanhado algumas lives, algumas análises, e todas elas trabalhando muito assim, no aspecto descritivo do que é a reforma e problematizando ela na comparação do que estamos perdendo em relação à Constituição de 88, na sua essência, né? Pelo menos no que ela foi idealizada. Agora, eu tenho visto poucas falas, e acho que a tua é uma delas, que nos convida a fazer a seguinte provocação: tentar analisar relações de causalidade, né? Como chegamos até aqui, né? E nos implicarmos nesse contexto, porque é bem verdade que não demos um sobressalto, né? Essas sementes estavam sendo plantadas lá no serviço público há muito tempo, desde terceirizações, desde diagnósticos do Banco Mundial, que já vinham orientando a ideia de uma tecnocracia nuclear que iria emanar orientação para os demais executores da política pública, enfim. Então, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, assim, que fatores tu atribui como centrais que criaram esse contexto. Talvez tenhamos que correr um pouco antes da reforma, né? Analisar alguns atos antecedentes da reforma, me parece. Mas eu queria entender, até para a gente poder pensar formas de intervir nesta realidade, né? A sensação que a gente tem, às vezes, na luta sindical é a de que, bom, o jogo é desproporcional, é uma luta desproporcional, e a gente tem que pensar estratégias, ao mesmo tempo, estratégias de resistências, mas também estratégias de antecipação ao ciclo que virá depois desse. Porque se é verdade que vão vender estatais a preço de banana agora, né, se o Estado vai vender a preço de banana, lá atrás vão querer devolver para o Estado ao triplo do preço. E aí a gente tem que pensar as estratégias também para além desse ciclo que nós estamos disputando. E sair um pouco desse corner, né? A gente fica numa espécie de corner onde a gente nunca pauta, sempre é pautado. Então, eu queria te ouvir mais nessa perspectiva, assim, que como tu avalia as relações de causalidade desse quadro. Mais uma vez, saúdo aí pela brilhante exposição. Sim, vamos ter mais questões ou a gente comenta uma a uma? Eu estou inscrito também, mas aí como fica melhor para ti? Melhor acumular, então eu faço, melhor juntar. Tá. Porque senão eu me estendo demais em cada uma. Tranquilo. Assim, Celso, tu foi bastante detalhista em uma série de aspectos da PEC, né? Claro que como ela é bastante extensa, então não é possível pegar tudo. Mas, assim, eu gostaria de fazer uns dois destaques aqui que se somam ao desenho geral que você fez aí, né? Um deles é que os cargos comissionados, eles passam a ser admitidos também para cargos técnicos, né? Hoje, a Constituição determina que é para cargo de direção, chefia ou assessoramento superior.
jamais para cargo técnico. Inclusive, isso é a ponte frequente das auditorias dos tribunais de contas, né? Quando verificam que um cargo técnico que deveria ser provido por servidor efetivo vem sendo exercido por cargo comissionado. Então, a PEC abre um flanco enorme aí para, enfim, colocar paniguados e pessoas de extrema confiança de fora do setor público para o exercício de atividades técnicas. E uma outra questão, que se chama a questão do princípio da subsidiariedade, que você mencionou, é a alteração do artigo 173 da Constituição Federal, que veda a possibilidade de o Estado estabelecer reserva de mercado, seja para empresas públicas, seja para empresas privadas nacionais. Veja o alcance disso do ponto de vista de qualquer tentativa de pensar um Estado nacional com atuações em setores estratégicos para o desenvolvimento nacional, que inclusive você mencionou de uma forma ampla, né? Que a PEC faz isso, que ela desmonta essa possibilidade, mas quando ela inviabiliza que o Estado determine que determinada atividade, por ser estratégica para o desenvolvimento nacional, seja exercido por nacionais, né, ou por empresas estatais, ele praticamente arrebenta a possibilidade de o país buscar ocupar um espaço diferenciado na hierarquia interestatal, né, da economia mundo capitalista. Então, esse é um outro aspecto que seria interessante se você pudesse fazer um comentário, né? E, por fim, uma pergunta, né? Na visão ultraliberal de quem está no comando da nação hoje, pelo menos do setor econômico da nação, né? Há uma tentativa de passar para as pessoas de que o mercado tem capacidade de estruturar uma sociedade. Você tem conhecimento de alguma sociedade que é estruturada exclusivamente pelo mercado, ou essencialmente pelo mercado, ou essencialmente por valores de mercado? Então, fica por aqui a minha participação por enquanto. E por hora não tem mais nenhum inscrito. Se você quiser comentar essas perguntas. Então, vamos lá. Vou começar, então, aí de trás para frente até. A questão dos cargos comissionados. Então, essa é uma medida que está lá, uma proposta que está lá, que é um retrocesso, né, em relação ao que estava sendo construído, porque não só abre a possibilidade para que cargos técnicos sejam ocupados por comissionados, ou seja, você pode contratar quem você quiser, né, para cumprir função técnica, né, como não estabelece nenhum percentual de ocupação por servidores, né, por servidores de carreira, como funciona hoje, né? Os cargos comissionados, eles têm um percentual de ocupação obrigatória por servidores, né? Então, é um retrocesso nesse sentido, que claramente abre possibilidade para partidarização, né, politização, e piora, talvez, da própria qualidade, né, da ocupação desse cargo. Né? Porque, claramente, mesmo no período que estava vigindo a regra anterior, que ainda está, né, havia um processo até de profissionalização da ocupação, né, dos cargos comissionados. Tem um estudo do IPEA de uns anos atrás, que é justamente sobre isso, que mostra como, ao longo do tempo, do governo Fernando Henrique para cá, veio acontecendo um processo de profissionalização dos cargos comissionados, né? Mesmo as indicações políticas, crescentemente, estavam respeitando critérios técnicos, né, para as indicações. E isso deve, enfim, retroagir com essa medida. A questão da reserva de mercado é outro caso gravíssimo, né, que eu mencionei en passant quando eu falei do vetor da privatização, né? Então, justamente convergente com o vetor da privatização das estatais, tem essa proposta na PEC, que é o de impedir que as estatais ou o poder público
exerça o seu poder de mercado, ou o seu poder de monopólio de algum mercado, né? Claramente, a ideia é criar as condições jurídicas para entrada, né, de empresas privadas em todo e qualquer setor de atividade econômica, por mais estratégica ou monopólios naturais que ela seja, né? Então, isso combina, né, converge com a agenda privatista toda do governo, né? E meio que antecipa qual será o destino das demais estatais nesse contexto. E tem um outro, né, que é a outra medida que vai nessa linha também, que converge aí com o vetor que eu mencionei da privatização das políticas públicas, que é a possibilidade de compartilhamento de recursos físicos, humanos, financeiros, etc., entre público e privado, né? Ou seja, um dono de uma escola privada poderá oferecer os seus serviços de educação usando instalações públicas, recursos públicos como água, luz, etc., né? Porque lá na PEC vem, inclusive, explicitando um aspecto em relação a isso. É com ou sem contrapartida do setor privado, né? Então, é uma transferência de ativos, de patrimônio, de instalações físicas, inclusive de pessoal, que vão trabalhar a serviço da lógica e dos princípios privados, em alguns casos, né? Ou nos casos todos em que eles conseguirem ocupar. Isso está muito pensado, essa medida, justamente para privatizar as áreas que eu mencionei aqui, né? De saúde, de educação, de previdência, de assistência e tudo mais. E a última questão sua enfim, um ponto esse, né? O ponto todo é esse. Quer dizer, não há na história mundial conhecida, pelo menos, né, na história que a gente considera de sucesso, né, nenhuma experiência internacional de sucesso que tenha prescindido do Estado como ator, né, relevante do processo de desenvolvimento, né? É claro que essa é uma discussão que nos induz a uma falsa dicotomia, né, que é de Estado versus mercado, etc. E não é nessa discussão que eu quero entrar, mas eu quero dizer isso, que, como já disse um filósofo importante do século XX, né, não há Estado sem mercado, assim como não há mercado sem Estado, né? Ou seja, ambos se codeterminam, né, são como que irmãos siameses na história do capitalismo, né, na própria história mundial. Então, o desafio está em encontrar o arranjo institucional que melhor compatibiliza, né, Estado, mercado e sociedade para a tarefa do desenvolvimento. E, evidentemente, não em países heterogêneos, desiguais e totalmente atávicos, como o brasileiro, né, o papel do Estado é indispensável, né, para o processo de equalização territorial, social, para a criação de estrutura, né, econômica, né, a própria criação de mercados num país como o Brasil depende muitas vezes do Estado como ator, como carro-chefe, né? Haja visto na história brasileira, né, os mercados de infraestrutura todos dependeram das estatais para serem criados no país, né? E o Estado continua sendo relevante, inclusive para permitir que monopólios públicos se transformem em monopólios privados, porque as implicações sociais, né, dos monopólios privados são muito piores do que as do monopólio público. Então, evidentemente, você tem toda a razão, não existe, senão na teoria ruim da ciência econômica, né, a ideia de mercado como organizador da sociedade, sem a esfera pública, sem o Estado como ator, né, desse processo de redistribuição da renda, de oportunidades, de equalização econômica, etc. Bom, o Felipe coloca a questão muito complexa, né, sobre as causalidades anteriores, né, desse processo todo. É claro que a gente, historicamente, está vivendo ciclos no Brasil de reformas do Estado, né? Então, essa história ela é antiga mesmo, né? Eu mesmo tenho um trabalho em que eu menciono 5 ou 6 ondas de reformas
do Estado, né, do Estado período republicano, né, o DASP nos anos 30 é um primeiro movimento de estruturação, né, o próprio golpe de 64, o PAEG, em 64, é um segundo momento importante, o Decreto-Lei 200, a Constituição de 88 é um marco importante na construção do Estado, tentativa de construir um arcabouço institucional de um Estado democrático de direito, né? Em que você tem um projeto de desenvolvimento e você cria as bases institucionais, incluindo as financeiras, né, para essa tarefa do desenvolvimento, né? Eu acho que a Constituição de 88 pode ser considerada uma reforma, um ciclo de reforma do Estado, né, mas que logo foi confrontada pela reforma gerencialista, né, dos anos 90, né, do Bresser e companhia. E aí eu acho que vem, daí da reforma gerencialista dos anos 90, que vem a disputa, que até hoje permanece viva, entre modelos de Estado e de administração pública, né? Quer dizer, a Constituição de 88 criou uma proposta incompleta, etc., etc., ok. Criou uma proposta de organização e funcionamento do Estado que previa um Estado mais descentralizado, mais participativo, não é? Vários instrumentos nessa linha, de conferências, de plebiscito, de PPA, tudo isso é a criação da Constituição de 88, né? De conselhos, a função controle, e por aí vai. A reforma gerencialista, ela não só não dá continuidade à institucionalização dessas tendências de 88, como ela freia esse processo, que é um processo de republicanização e de democratização, e coloca no lugar o quê? Os princípios e as teorias e os fundamentos do mercado para organizar o setor público. É daí que vem essa coisa de competição interna entre organizações de servidores, avaliação de desempenho pelo mérito ou pela produtividade individual, que é um absurdo no setor público, né? É aí que vem privatizações, que vem a agenda do ajuste fiscal, né? Em última instância. Inclusive, eu até queria pedir agora, Josué, se for possível, subir os grafiquinhos que eu trouxe aí para apresentar, porque eu acho que os grafiquinhos mostram o centro da disputa, né? Que tem a ver com uma leitura de orçamento e de finanças públicas bastante diferente entre segmentos da sociedade, né? Então, veja, o que mostra esse primeiro gráfico aí? Esse primeiro gráfico mostra o seguinte: a linha clara é a evolução das despesas da União, né, dos últimos 20 anos, 2000 a 2019, né? Isso, volta ainda no primeiro. As linhas escuras abaixo, a mais roxinha, menor de todas, mostra a evolução dos gastos com pessoal, e a linha vermelha mostra a evolução dos gastos financeiros. É esse o processo de privatização das finanças públicas que eu me referi, né? Ou seja, ao longo dos últimos 20 anos, o que vem acontecendo? Vem acontecendo uma privatização das finanças por meio da qual uma parte crescente da receita vai sendo apropriada, né, pelo gasto financeiro, e a culpa é colocada sobre a receita ou gasto real primário. O próximo gráfico, pode passar? O próximo aí, vamos ver quem que está... Isso. Mostra isso, né, que é uma forma diferente de ver o mesmo gráfico anterior, né? A linha cinza mostra que está praticamente estável, em torno de 4% do PIB, né? Mostra o peso do gasto com pessoal no PIB, né? A linhazinha laranja, que está quase imperceptível lá embaixo, em relação ao PIB, que é o azul, é a evolução da despesa com pessoal, mais encargos sociais. Então, você vê, não tem explosão do gasto, não tem explosão nem em termos de pessoal contratado, nem inchaço da máquina. Como eu disse, nós temos hoje o mesmo estoque de servidores ativos que tínhamos 30 anos atrás, com uma melhoria da composição, do perfil, e o gasto
na verdade, está equilibrado, constante em relação ao PIB. Não há explosão em termos de gasto com o pessoal no âmbito federal, né? Agora, se você mostrar o último gráfico, dá para ver claramente isso, né? Aí mostra a evolução da receita corrente líquida, que é o azul claro, e o azul escuro, que é a evolução dos gastos com o pessoal. O que é a linha vermelha? É o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, desde que foi criada a LRF em 2000, nunca o gasto com o pessoal ultrapassou a LRF, ou seja, os limites permitidos pela própria lei, que são limites rígidos, bem na verdade, né? No nível federal, aqui eu estou falando. Então, o argumento principal do governo para fazer a reforma, que tem a ver com um suposto inchaço da máquina, uma suposta explosão dos gastos, né, o descontrole dos gastos, simplesmente é falso, né? É mais uma fake news do governo contra os servidores, né? Ou seja, por quê? Porque por trás do argumento fiscalista, na verdade, está, voltando ao início da minha fala, está a ideia de mudar o que? A forma de organizar a relação do Estado com a sociedade. Ou seja, não é um problema fiscal que nós temos, entendeu? Nós temos um problema, uma disputa que é uma disputa de projeto de desenvolvimento. Esse é que é o problema, no meu modo de ver, né? É uma disputa de projeto de desenvolvimento na qual a visão agora dominante é a visão do Estado mínimo, né? É a visão de que o mercado pode organizar a sociedade, como disse o Josué, e não pode, como nós sabemos, histórica e teoricamente, né? Ou seja, essa é uma visão anacrônica, né? Ultrapassada do ponto de vista teórico, do ponto de vista histórico, né? Esse é o ponto. É isso. Muito bem, muito obrigado por enquanto. O Amaury está inscrito. Por favor, Amaury. O pessoal está pedindo para eu disponibilizar esse gráfico, José Celso. Sim. Tranquilo, né? Sim, tranquilo. Ele está, inclusive, num dos artiguinhos que eu te mandei lá, eles estão os três lá. Vigiar e punir. Uhum. Isso. Amaury, contigo. Boa noite a todos. Estava aqui muito atento, José Celso, com a tua apresentação e penso que os gráficos que você acaba de apresentar consolidam uma leitura de que essa PEC 32, ela nem de perto é uma proposta de reforma administrativa. E aí eu penso que nós devemos caracterizá-la como uma proposta de natureza ideológica, porque você acaba de mostrar que ela não se comunica do ponto de vista econômico ou de finanças públicas. Ela precisa mentir para poder se apresentar, não é nem se justificar, né? Também não é uma proposta que seja estruturante, ela não traz consigo um desenho de Estado, ela traz consigo um desmonte, essa é a essência dela. Eu penso que o Guedes, que é o mentor desse ideário, ele já tentou, na reforma da Previdência, instituir a capitalização. E o sonho dele é que todos os brasileiros possam consumir serviços baseados em vouchers, né? Para comprar no mercado aquilo que gostariam de alcançar. Então, bom, mas se ela tem essa caracterização, e acho legal que a maneira como você vem tratando a PEC 32, a Maria Lúcia Fatorelli, lá na Auditoria Cidadã, explicita muito isso e aproxima o diálogo dos efeitos da PEC 32 com a prioridade absoluta dada aos gastos de natureza financeira, né? E demonstra que esta é a razão da crise brasileira, né?
Mas se ela tem uma característica, se a PEC 32 tem uma característica central de natureza ideológica, e não está fácil discutir isso com o movimento sindical, porque nós temos uma tendência a fazer uma leitura mais técnica e dar um combate técnico, né? Resgatando um artigo, outro, e aí centrando nossa discussão, e inclusive com uma caracterização, eu tenho procurado trabalhar o seguinte: a contradição principal para nós, servidores públicos, é a perda da estabilidade. Mas a essência da contradição é a desconstrução do Estado, né? Então, e os discursos majoritários ficam presos, né, naquilo que nos atinge. Você resgatou isso. Bom, mas isso nos leva a dois eixos de combate. Um dentro do Congresso Nacional, né, para a gente tentar reduzir os danos possíveis, né, os danos que podem se apresentar com eventual aprovação dessa PEC. E o outro é um diálogo com a sociedade, né? Então, eu queria explorar um pouco a partir da tua apresentação, como é que você enxerga esses dois eixos de enfrentamento, né? A linguagem para o Congresso Nacional é uma, a linguagem para a população tende a ser outra. Como caracterizar adequadamente este diálogo para que a gente antecipe ou saia do corner, como disse o Felipe, e consiga abrir um espaço de disputa social em cima de questões tão relevantes quanto estas? Era isso. Obrigado e parabéns aí pela apresentação. Obrigado, Mauri. Mais alguém? Estamos caminhando para o final. Celso, se você quiser, a partir da resposta ao Amaury, fazer também suas considerações finais. Eu esqueci de te apresentar. O Amaury é o presidente da nossa Federação Nacional aí, de Entidades de Servidores dos Tribunais de Contas, né? Maravilha, prazer, Amaury. Obrigado pelas questões. Então, eu acho que o Amaury coloca a pergunta de $1 milhão, né? Como é que faz para dizer tudo isso, né, que a gente está dizendo aqui para a sociedade e para o próprio Congresso? Bom, em relação ao Congresso, a gente sabe que está muito difícil, né, o diálogo, não só por conta agora da pandemia, né, mas já estava difícil antes, quando a gente podia ir presencialmente, todo dia no Congresso, fazer a luta corporal, porque é literalmente uma luta corporal, né? E nós fizemos isso durante a reforma da Previdência, conseguimos minimizar um pouco o estrago, mas, né, não foi suficiente para barrar a destruição da Seguridade brasileira. E a mesma situação, talvez piorada, se coloca agora, porque não só o contexto da pandemia torna mais difícil essa luta corporal, né, como protege mais ainda, né, cria uma espécie de blindagem adicional, né, aos deputados que, indecisos ou não, já estão migrando para a proposta do governo, né, ou estão aderindo à proposta do governo, porque eles estão recebendo menos pressão, né, estão sendo expostos menos ao contraditório, né, e, em adição a isso, tem um fato novo, né, que não havia, inclusive, na reforma da Previdência, que é a tal da cooptação do Centrão pelo governo, né? Isso não estava colocado tão explicitamente antes. Então, essa cooptação que se dá por meio de cargos, compra de votos e etc., dificulta ainda mais, porque cria um colchão de segurança, né, para a aprovação de emenda constitucional imenso, né, para o governo. Então, está muito difícil. A gente tem atuado via assessoria parlamentar, né, das entidades sindicais, via FONACAT, via ARCA, que é uma articulação nova de entidades de carreiras públicas, via
enfim, as federações todas, o SINCEP, por aí vai, mas essa articulação ela está carente da possibilidade de fato, comunicar melhor esse tema, né, para a sociedade, de modo que venha também da sociedade, e não apenas dos servidores, porque fica parecendo uma defesa corporativa apenas, né, mas que venha da sociedade também algum tipo de pressão, né? E isso está muito difícil de fazer. Por isso que eu tenho insistido no seguinte, que a gente precisa, e é mais fácil falar do que fazer, né, mas a gente precisa fazer ou caminhar simultaneamente em 3 campos, né? O primeiro é isso que a gente está fazendo aqui, né? A da qualificação do debate, né? A gente precisa, entre a gente mesmo, em primeiro lugar, base sindical, associativa, a gente precisa conhecer o tamanho da proposta, né? O significado da proposta, né? O tamanho do desmonte que está em curso, né, para poder dialogar com propriedade de um modo melhor, né, e mais qualificado com relação ao tema, frente aos nossos colegas de trabalho, família, amigos, etc. Né? Então, esse trabalho é fundamental. E aí eu até faço uma propaganda aqui, Josué, se você me permite, que é de vocês visitarem o site da AFIPEA, sindical.org.br, porque lá a gente tem carregado uma quantidade grande de materiais sobre reforma administrativa, sobre a questão da austeridade fiscal e por aí vai. Quero te dizer que eu já visitei o site de vocês antes da nossa palestra aqui, fiquei bem positivamente impressionado com a quantidade de informações, de dados que tem lá, viu? Parabéns pela publicação. Procura lá, sobretudo tem as notas técnicas da AFIPEA e tem os cadernos da reforma administrativa, que são uma parceria nossa com o FONACAT, estão sendo publicados pelo FONACAT, o FONACAT é fonacat.org.br, e já foram publicados 13 cadernos que tratam desses temas todos, e tem mais uns 10 aí sendo produzidos, e que eu acho que é importante para difundir para as bases nossas, porque o nosso público é um público qualificado, quer dizer, que tem possibilidade de conhecer melhor o assunto, de se municiar melhor de informação para disputar o debate para além das fake news, né? Então, essa é a primeira coisa, né, de informar e qualificar o debate, por todos os meios que a gente for capaz de fazer. Segunda coisa é que as associações e os sindicatos, sobretudo no setor público, passaram muitos anos acomodados, né, com uma política que era de recuperação de concurso, recuperação salarial, quer dizer, e nós perdemos a nossa capacidade de diálogo com a própria base e com a sociedade, né? Então, para recuperar essas duas dimensões, eu acho que a gente precisa voltar a fazer aquilo que já se fez um dia, né? Refiliação, voltar para conversar com as bases, assembleia o tempo todo, chamar os colegas de trabalho, né? Sensibilização política, né? E mobilização social e coletiva. Então, qualificação do debate, mobilização, né? Sensibilização política, né? Para mostrar a importância desse tema para a própria vida, né? Dos servidores, das famílias, da população, de um modo geral, né? E mobilização social, porque a gente tem que voltar a ocupar o espaço público. É claro que agora, em função da pandemia, isso está difícil, né? Mas gradativamente a gente está voltando a fazer intervenções, né? Fazer performances públicas e logo mais, quando for possível, voltar a ocupar as ruas e pressionar ativamente a classe política em relação a esses temas. A dificuldade, evidentemente, é que os times dessas coisas são muito diferentes, né? Quer dizer, o time de tramitação e de vontade política do Congresso e do governo de aprovar essa coisa toda é muito rápido, né? Para esse ano, começo do ano que vem, né? O time nosso de construção de base política, social e de qualificação do debate é um time de outra natureza, né? Então, é uma luta agora contra o tempo, né? Saber quem vai chegar na primeira.
né? E nós estamos perdendo esse jogo ainda. Mas o caminho, eu acho que é esse, né? Não tem muito como tirar da cartola o coelho que vai nos salvar do dia para a noite em relação a isso. A gente vai ter que encarar essa briga que não se esgota agora também, né? Quer dizer, não é o fim da história. Ainda que esse bonde ruim passe, a história continua, a gente continua trabalhando, operando e mobilizando. Então, a nossa capacidade de reação ela é agora o enfrentamento imediato, mas ela continuará, né, qualquer que seja o desfecho dessa PEC, depois. Né? E aí é aquele trabalho de reconstruir a sociedade, o poder público, né, reconstruir os sindicatos e salvar o país. É disso que se trata, no fim das contas. Mas, enfim, eu sei que não é nada muito otimista, mas no fundo, a gente está nesse momento. É isso. Tem mais alguma questão aí, Josué? Não tem mais nenhuma questão. Tem alguns elogios ao site de vocês aí, que o pessoal já andou olhando ali, que eu postei no chat do Zoom. Isso, legal. Zé Celso, quero te agradecer a disponibilidade aí, né? Tu traz aí um conjunto de informações importantes, com a autoridade do IPEA, né, que não é pouca coisa, e a gente vai fazer uma divulgação ampla aí desse material nas nossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp dos quais participamos. A gente tem atuado mais no âmbito da CONACAT e menos no âmbito da FONACAT, né? Nós somos entidades parceiras aí e que estamos tentando trilhar um caminho de construção de resistência e de formulação para frente aí, né? Vamos ver o que vai sobrar do Estado e do país depois dessa pandemia. Certamente a gente vai enfrentar situações bastante difíceis do ponto de vista econômico da nação aí, né? Certamente as desigualdades vão se ampliar, a dificuldade de coesão social tende a aumentar, né? Então, a tarefa que nos espera não é pequena, mas, felizmente, ainda tem um conjunto importante de pessoas que estão pensando diferente do pensamento dominante, vamos dizer assim, né, o majoritário hoje, e que se constrói sobre pés de barro, né, porque não tem fundamento imaginar que o mercado é capaz de resolver todos os problemas da sociedade, né? Quer dizer, é a lei das selvas reinstalada, né? Isso não tem como prosperar. Mas, enfim, seguimos na luta. Grande abraço, muito obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez, né? Cuidem-se todos. Eu que agradeço. Não, maravilha, eu que agradeço aí o convite, a oportunidade, a paciência, né? Eu sei que eu extrapolo os tempos todos aí que me dão, mas, enfim, estamos à disposição aí. E esse material que a gente está produzindo e reunindo lá no site, eu acho que pode ajudar bastante nessa tarefa